Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos aqui a nossa segunda parte da série Salvação. A partir do capítulo 13, nós vamos entrar em uma fase bem diferente. Essa fase é onde inicia ali, são os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Nessa fase, Jesus vai entregar códigos muito pesados para os seus discípulos. E todos esses códigos, assim como tudo que é de mais precioso de Deus e de qualquer lugar, está envolvido com o amor. Só para contextualizar, para que a gente possa entender esse momento, eu quero ler ainda no capítulo 13, no verso 34, diz assim: Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, o que Jesus ele começa falando aqui? O que Jesus ele ensina? Ele ensina aos seus discípulos para eles amarem uns aos outros. Ele fala algo mais profundo ainda. As pessoas vão saber que vocês são meus discípulos quando eles olharem para vocês e identificarem que vocês se amam. Se não tiver amor, não dá para enxergar Jesus. Então, a partir daí você já vê como que já é diferente, como que é um momento diferente, é uma despedida, inicia-se uma despedida de Jesus. E essa despedida, Jesus, ele começa com um ensinamento muito profundo. No capítulo 13, nós vamos ver Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E ele explica por que ele lava os pés dos seus discípulos. Ele está dando o exemplo para eles de como que eles deveriam fazer. Jesus está mostrando para eles, na prática, algo tão surpreendente que inclusive Pedro fica indignado com aquela atitude de Jesus. Mas Jesus fala para Pedro: Pedro, eu preciso fazer isso. Você precisa ser servido por mim, para que você entenda que se eu servir a vocês, eu, Jesus, servir a vocês, vocês também precisam servir aos demais. Então nós estamos entrando numa fase totalmente diferente de tudo que a gente viu até aqui. Até aqui nós vimos ensinamentos referentes ao aceitar a Cristo, ao batismo, a coisas extremamente importantes. Mas a partir do versículo 13, nós vamos começar a entender mais referente à missão. Nós vamos começar a ir nos pontos mais profundos do cristianismo. E esses pontos, eles são tão profundos que muito dificilmente eles são seguidos pela maioria. Hoje, por exemplo, se você for prestar atenção, as pessoas que servem, as pessoas que deveriam estar servindo, na verdade, elas não têm características de quem serve. Muitas pessoas têm características de um famoso, têm característica de um popstar, sei lá quais nomes que podem colocar. Mas o próprio Jesus abaixou nos pés dos seus discípulos e começou a lavar os seus pés. Então esse é um primeiro código que eu quero entregar no capítulo 13. Se você quer agradar a Deus, você precisa direcionar as suas ações ao próximo. E você precisa entender, nós precisamos entender que como igreja, nós temos que servir as pessoas, servir a todos. Inclusive, já abro aqui um parêntese e quero falar para vocês que nós já acompanhamos os primeiros capítulos, as pessoas que estão vendo, já temos tido um feedback. Isso daqui que nós estamos apresentando para vocês é um serviço nosso. Nós estamos servindo a vocês e estamos muito felizes com o retorno que tivemos. Uma outra coisa muito poderosa é que Jesus, ele lava os pés de Judas, sabendo que Judas o iria trair. O que eu quero trazer o que isso traz de ensinamento para a gente? Jesus sabia que Judas iria o trair, mas mesmo assim ele lavou os seus pés. Nós teremos muitas situações assim nas nossas vidas. Você que quer fazer o bem, você que quer seguir o evangelho corretamente, saiba que você terá muitas situações dessa forma. Mas quando Jesus ele lava os pés de Judas, ele está mostrando para a gente que esses empecilhos, que essas desavenças, essas dificuldades não podem paralisar o nosso propósito, não podem paralisar as nossas ações. Então, amados, como você já pôde perceber, agora nós estamos falando de algumas coisas muito mais profundas. Algumas coisas que talvez a gente não veja isso com muita frequência. Ultimamente tenho ficado muito feliz
em ver movimentos muito grandes de pessoas que têm servido ao próximo, de pessoas que têm se entregado a esta obra, feito ações, estendendo a mão, entre tantas outras coisas. Mas há um caminho muito longo que a gente precisa seguir. Então você que está participando desse processo de salvação, saiba que você precisa amar ao próximo. Você precisa amar e o amor está diretamente envolvido a pessoas. Então, queridos, faz parte do nosso processo de salvação. Servir as pessoas faz parte do nosso processo de salvação. Se você veio até aqui, se você está abraçado com esta causa desta série, se você está vendo cada capítulo, sentindo tudo o que Deus quer transformar, nesse momento que nós estamos falando de serviço, você está compreendendo o que eu estou falando para você, porque a gente está dentro de um propósito. E o nosso mestre, neste capítulo 13, nos ensinou que nós temos que servir assim como ele serviu aos seus próprios discípulos. Fica com Deus, Deus te abençoe.